Olá, vamos começar falando de algo que, olha, acho que muita gente na educação já sentiu. Ensinar às vezes parece muito solitário, né? Uma ilha mesmo. Mas a grande questão, e o nosso foco aqui hoje, é que ninguém cresce de verdade sozinho, principalmente na docência. Tem uma força enorme quando a gente sai dessa ilha. Exatamente essa força que a gente vai investigar hoje. A força que vem da formação entre colegas, sabe? Do conhecimento que nasce quando a gente para, conversa, reflete junto. Vamos usar como base os materiais do módulo 2 sobre competências docentes para entender como esse diálogo, essa troca, não é só algo legal, um extra, mas sim algo que pode de fato transformar a nossa prática. Isso. O objetivo é mergulhar fundo nisso, entender não só por que colaborar é tão vital, mas também como aquela reflexão individual, que a gente já viu que é super importante, fica ainda mais potente no grupo. Vamos falar de superar essa cultura do isolamento, do papel das comunidades de prática. Bom, vamos desvendar essa dinâmica toda. É isso aí, investigar como, por exemplo, planejar uma aula junto com um colega ou discutir um desafio que apareceu na turma pode gerar ações pedagógicas muito mais eficazes, mais conectadas. A ideia é sacar como essa colaboração torna o ensino mais rico e, no fundo, mais humano, né? Então, por que essa insistência toda na colaboração? Não é exatamente uma ideia nova, certo? Já tinha gente como o Antônio Nova, lá nos anos 90, falando que ser professor é algo que se constrói no coletivo. Aquela conversa rápida no corredor, a reunião de planejamento que funciona de verdade, o conselho de um colega, tudo isso vai moldando como a gente ensina. E o que é fascinante nisso, né, é como a escola, olhando por esse ângulo, deixa de ser só um prédio, salas, ela vira um lugar vivo de formação contínua para os próprios professores. O coletivo dá apoio, claro, mas vai além. Ele oferece um espelho, um lugar para a gente testar ideias, para validar o que a gente está pensando. É ali que a prática individual ganha outra força, outra dimensão. E isso me conecta muito com a ideia dos múltiplos saberes do professor, que o Maurice Tardif descreveu tão bem. Ele fala que o saber docente é tipo um amálgama, sabe? Uma mistura complexa. Não é só o conteúdo da disciplina ou o currículo. Entra a formação inicial, claro, mas, e isso é crucial, entram os saberes da experiência, aquela manha, aquele jeito de lidar com a turma. Exato. E o Gautier complementa isso falando que a docência tem uma ciência própria, um saber fazer muito específico. É fundamental valorizar esse conhecimento que vem da prática, do chão da sala de aula. Senão a gente corre o risco de ter, de um lado, teorias lindas que não ajudam na hora H, e do outro, uma prática que só se repete, sem reflexão, sem evoluir. E o Nova ainda coloca a camada do saber ser, que é a identidade, a postura do professor. E é aqui a coisa fica interessante mesmo. Porque lá no módulo 1, o foco era muito na metacognição individual, né? A importância do professor pensar sobre o próprio jeito de pensar, conhecer as estratégias, regular o aprendizado, autoconsciência e tal. Perfeito, essa autoanálise é o alicerce, não dá para pular. Mas, como Rodrigues aponta nos materiais de 2023, a transformação de verdade da prática acontece quando essa reflexão, que começa no eu, encontra o espaço coletivo. É na troca, na discussão dos perrengues, na criação conjunta de soluções que a metacognição individual se expande, vira um motor de desenvolvimento compartilhado. A consciência que começa sozinha se potencializa muito no nós. Faz todo sentido. Mas, na prática, como é que acontece essa passagem? Do eu que reflete para o nós que colabora. Onde que está essa mágica aí? Bom, a formação colegiada é esse lugar privilegiado. Pensa naquelas reuniões pedagógicas que vão além de só passar recado, sabe? Grupos de estudo, ou até a mentoria, que a Rodrigues chama de ponte poderosa. A mentoria conecta a reflexão de quem está começando com a bagagem de quem já passou por aquilo, ajudando a colocar a metacognição para fora, a socializar o pensamento. Entendi. Então, a autorregulação, que a gente começa a fazer individualmente, ela ganha força, se refina quando eu preciso explicar minha ideia para um colega, ouvir o que ele pensa,
defender minha escolha didática, o grupo me ajuda a ver coisas que talvez eu não visse sozinha. Exatamente isso. Colocar o pensamento para fora, receber um feedback, analisar outras possibilidades junto, isso melhora demais as nossas escolhas. Não é um detalhe, não. É o que transforma o esforço individual em impacto real na aprendizagem dos alunos. Se a gente olhar o quadro todo, a competência profissional não se desenvolve só no isolamento, de jeito nenhum. Ela se valida e cresce nesse diálogo com os pares. Mas aí a gente esbarra num problema cultural forte na educação, né? Aquela coisa do professor fechado na sua sala, a tal cultura do isolamento. Isso parece remar contra tudo isso que a gente está falando. Sem dúvida. Esse isolamento é um obstáculo e tanto. Ele impede que as boas ideias circulem, dificulta a gente olhar criticamente para o que não está dando certo e limita a inovação. Como a Rodrigues observa, esse fechamento acaba empobrecendo a prática, porque impede que os saberes sejam compartilhados e que certas crenças pedagógicas, às vezes meio limitantes e que a gente nem percebe que tem, sejam questionadas. A gente acaba fazendo sempre igual, sem nem saber se é o melhor. Então, o trabalho colegiado seria tipo um antídoto para essa solidão profissional? É uma ótima maneira de colocar. Espaços de trabalho colaborativo de verdade, eles promovem escutativa, coautoria, seja num plano de aula, num projeto, na análise de como os alunos foram e, muito importante, a corresponsabilidade. Os desafios deixam de ser só meus para serem nossos. A angústia diminui, sabe? E o potencial de achar soluções criativas, nossa, aumentam muito. Transforma aquele peso solitário em aprendizado coletivo. E isso tem uma base forte na teoria da educação. O Donald Schoen falava da importância de refletir sobre a ação, analisar o que a gente fez para aprender com a experiência. Isso casa com aquele ciclo do Zimmermann de planejar, monitorar e avaliar. O Nova reforça que a formação acontece ali, no dia a dia da escola. E o Tardif mostra que aqueles saberes múltiplos ficam mais fortes quando a gente compartilha. E não dá para esquecer o Vygotsky. Ele já mostrava essa ligação que não se separa entre o desenvolvimento individual e a interação social. A famosa Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP, se aplica perfeitamente aos professores. Aquilo que hoje eu só consigo fazer com a ajuda de um colega mais experiente ou de um mentor, amanhã, por causa dessa interação, eu consigo fazer sozinho. A Rodrigues 2023 ainda vai além, mostrando como a mediação do grupo funciona como um catalisador da metacognição, ajuda a gente a ver nossos pontos cegos. A própria linguagem, a discussão, ajuda a estruturar o pensamento. Isso levanta uma questão bem prática. Como organizar esses espaços de colaboração para que eles realmente funcionem e não virem só mais uma reunião para cumprir tabela? Olha, uma estrutura muito interessante e bem estudada são as comunidades de prática, as COPs. É um conceito do Lavie e do Wenger, baseado na ideia da aprendizagem situada. A gente aprende melhor fazendo, junto, em contextos reais. Uma COP, basicamente, é um grupo de pessoas que têm um interesse ou um problema em comum ligado à prática delas e que decide aprender junto, troca a experiência, recurso, busca solução. A Rodrigues 2023 destaca que nas COPs a metacognição vira meio que um bem comum, porque o ato de falar sobre o que se faz e por que se faz torna aquele conhecimento tácito, que a gente tem, mas nem sempre sabe explicar, visível e analisável pelo grupo. E como é que alguém entra numa comunidade dessas? Tem aquela ideia da participação periférica legítima, né? Como funciona? Isso, é um conceito-chave. Explica como os membros novos, tipo professores iniciantes ou alguém que chegou agora na escola, se integram aos poucos. Começam a mais na beirada, observando, dando umas contribuições menores, e aí, conforme ganham confiança e conhecimento, vão se movendo mais para o centro das discussões. É um processo orgânico que garante que o aprendizado esteja sempre ligado à prática real do grupo. Ok, vamos detalhar um pouquinho. Lavie e Wenger falam que uma COP se baseia em 3 pilares, né? Pode explicar para a gente quais são? Claro. O primeiro pilar é o domínio. É o tema, o interesse, o desafio comum que junta o grupo. Pode ser, sei lá, como engajar alunos do 9º ano em matemática, ou estratégias de avaliação formativa.
É o que dá identidade e foco para a comunidade. Sem um domínio claro, o grupo se perde. Faz sentido. E o segundo? O segundo é a comunidade. Isso tem a ver com as relações entre as pessoas do grupo. A confiança, a ajuda mútua, a interação regular. Isso se constrói com encontros, debates, talvez um sistema de mentoria entre eles. É o que cria um ambiente seguro, sabe? Pra galera compartilhar dúvida, erro, sucesso, sem medo de ser julgado. Certo. Domínio, comunidade e o terceiro pilar. É a prática. Esse é o repertório compartilhado de recursos, ferramentas, experiências, histórias, jeitos de fazer as coisas que o grupo desenvolve com o tempo. Pode ser plano de aula criado junto, protocolo para analisar trabalho de aluno, um glossário que eles montaram, vídeo de aula para discutir. É o conhecimento concreto que a comunidade produz e usa. Sem esses três, domínio, comunidade e prática, a COP não para em pé. Entendi. Domínio o quê? Comunidade quem? E prática o como. E como essas COPs ajudam especificamente nessa tal de metacognição compartilhada? Olha, o processo de pegar o conhecimento tácito, aquilo que a gente sabe fazer, mas às vezes nem sabe explicar direito como, e transformar em algo explícito para o grupo é fundamental. Quando um professor explica por que ele escolheu uma abordagem X ou conta um dilema que enfrentou, ele está exercitando a própria metacognição. E ao fazer isso para o grupo, ele convida os outros a refletirem junto, a questionarem, a darem alternativas. É nesse diálogo que o aprendizado coletivo acontece. Os exemplos dos professores de química nos materiais ilustram bem isso, eles criando juntos sequências didáticas, superando desafios específicos da disciplina deles. E imagino que para esse diálogo funcionar mesmo, a forma como as pessoas se comunicam ali dentro é essencial, né? Não adianta só juntar todo mundo na mesma sala, seja física ou virtual. De jeito nenhum. Estratégias como escuta ativa, ouvir para entender mesmo, não só para responder, saber dar e receber feedback de forma construtiva e ter a capacidade de negociar sentidos são cruciais. A Rodrigues 2023 até diz que essa comunicação eficaz é tipo um dispositivo de autorregulação coletiva. É através da conversa qualificada que o grupo vai ajustando as práticas e aprendendo junto. Dentro desse apoio mútuo, o material também fala em mentoria e peer coaching. Qual a diferença entre eles e como se encaixam nisso tudo? São duas formas de apoio muito valiosas. A mentoria geralmente envolve um colega mais experiente, o mentor, apoiando outro com menos experiência ou que é novo num contexto. Funciona como aquela ponte que a gente falou, entre a reflexão individual e o conhecimento coletivo da profissão. Já o peer coaching, ou coaching entre pares, é uma relação mais horizontal, sem uma hierarquia definida. Os colegas se revezam nos papéis de apoiar e ser apoiado, focando em desafios específicos da prática. Os dois, no fundo, buscam fortalecer a autoeficácia do professor, usando a reflexão metacognitiva sobre a própria ação como ferramenta. Interessante como tudo vai se amarrando, as COPs do Wenger, a metacognição que vem lá do Flávio, a ideia de supervisão reflexiva da Isabela Larcão. Isso tudo força a gente a fazer umas perguntas meio difíceis, né? Será que eu repito minhas aulas só por hábito? Será que estou culpando fatores externos por algo que talvez eu pudesse fazer diferente na minha prática? Exatamente. O grupo funciona como um espelho, como diz a Rodrigues 2023. Um espelho que não só reflete o que a gente faz bem, mas também ilumina aquelas práticas que talvez não sejam tão eficazes assim, ou mostra ângulos que a gente não estava vendo. E o mais importante, aponta caminhos, oferece alternativas construídas coletivamente. É assim que a formação deixa de ser uma jornada solitária e se torna mais potente, mais significativa e, no fim das contas, mais humana. E se essa dinâmica toda é tão poderosa para nós, professores, como é que a gente pode levar isso para os nossos alunos? Ensinar eles a pensar sobre como aprendem, talvez criar umas pequenas comunidades de aprendizagem dentro da sala? Essa é uma aplicação fantástica. Se a metacognição e a colaboração ajudam a gente a crescer, por que não usar esses mesmos princípios com os estudantes? Ensinar de forma explícita estratégias metacognitivas, tipo
como planejar o estudo, monitorar se está entendendo, avaliar o próprio desempenho. E também estruturar atividades que incentivem a colaboração de verdade, onde eles aprendam uns com os outros. Fazer os alunos pensarem não só no que eles aprendem, mas em como eles aprendem. Outra área prática que o material menciona é a mediação de conflitos. Como isso se liga com colaboração e metacognição? Totalmente ligado. O modelo comunitário dialógico para resolver conflitos, ele encara o desentendimento não como um problema para ser punido, mas como uma chance de aprendizagem para todo mundo ali. O processo envolve entender a situação, promover uma escuta ativa entre as partes e buscar soluções que façam sentido para todos. Isso exige que cada um reflita sobre as próprias ações, percepções, emoções. É um exercício intenso de metacognição na prática, individual e coletiva. Conecta direto com a reflexão na ação, durante o conflito, e sobre a ação depois, para aprender, do show. E claro, exige e também desenvolve inteligência emocional, o que fortalece demais a cultura da escola. Ok, a teoria é forte, os conceitos estão claros, mas assim, na prática, do dia a dia, como organizar essa colaboração de forma mais estruturada? Existem ferramentas ou protocolos que podem dar uma ajuda? Sim, existem várias abordagens. Os materiais mencionam, por exemplo, protocolos de reflexão compartilhada. Um exemplo é a leitura de caso reflexiva, onde a experiência concreta de um professor vira material de análise para todo o grupo, seguindo um roteiro mais ou menos estruturado. Outro é o diário de bordo compartilhado, onde talvez um professor iniciante e seu supervisor ou mentor escrevem juntos, analisando a prática a 4 mãos. São formas de garantir que a reflexão vá além daquela conversa solta de corredor. E no mundo digital de hoje, as tecnologias devem ajudar bastante nisso, né? O famoso uso das TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação. Com certeza. O planejamento pedagógico colaborativo ganha muito com as ferramentas digitais. Pensa nos quadros brancos virtuais, tipo Miro ou FigJam, onde vários professores podem jogar ideias, organizar conceitos visualmente, co-criar materiais em tempo real. Ou plataformas de gestão de projetos e tarefas, como Trello, Asana ou ClickUp, que ajudam a dividir o trabalho, acompanhar o progresso, garantir que todo mundo está na mesma página. Ferramentas como Padlet ou Stormboard são ótimas para aquele brainstorming inicial. O ponto-chave não é a ferramenta em si, sabe? Mas como ela pode facilitar a visualização do trabalho conjunto, a comunicação mesmo que não seja todo mundo ao mesmo tempo e a regulação mútua do grupo. Essa transparência que as ferramentas dão pode aumentar o senso de responsabilidade compartilhada. As fontes até trazem o exemplo de fluxo de trabalho colaborativo, começar com um brainstorming num quadro virtual, depois organizar as ideias visualmente em outra ferramenta, quebrar em tarefas numa plataforma de gestão, construir o produto final, tipo uma sequência didática, num editor colaborativo e aí finalizar com uma reflexão sobre o processo todo. Parece um ciclo bem completo, né? E os estudos de caso apresentados mostram isso funcionando na prática, conectando a teoria com a realidade da sala de aula, especificamente na área de química. São exemplos ótimos. No caso 1, professores estavam com dificuldade com alunos em ligações químicas. Usaram uma combinação de Padlet, Lucid Spark, Canva Whiteboard e ClickUp para criar juntos uma sequência didática inovadora, que realmente fez diferença. No caso 2, o desafio era ensinar a tabela periódica de forma interativa e inclusiva, pensando no aluno com deficiência visual. O grupo usou Stormboard, Mural e Notion para colaborar no desenvolvimento das atividades. Mostra como a inteligência coletiva pode gerar soluções mais criativas e acessíveis. E no caso 3, em pleno ensino remoto na pandemia, professores de química usaram Padlet, Concept Board, Airtable e Slack para planejar e fazer experimentos virtuais, conseguindo manter os alunos engajados mesmo à distância. Nossa, esses casos realmente ilustram bem o ponto. Mostram que a colaboração, quando apoiada pelas ferramentas certas e com uma intenção clara, não é só discurso. Ela gera resultado prático e inovação pedagógica de verdade. Exatamente.
Eles demonstram que quando os professores trabalham juntos, refletindo sobre a prática e usando os recursos que têm, eles conseguem superar desafios bem complexos e melhorar de forma significativa a experiência de aprendizagem dos alunos. Então, para a gente ir amarrando nossa conversa de hoje, a mensagem principal parece ser que a reflexão individual, a nossa capacidade de pensar sobre o próprio pensar, a metacognição, é a faísca inicial, né? Mas o verdadeiro incêndio que transforma a prática docente acontece quando essa faísca encontra o oxigênio do coletivo, da colaboração, da formação entre pares. É bem como Vygotsky e Rodrigues sugerem, a interação social não é um extra, ela é o motor que puxa o desenvolvimento profissional. Perfeito. E essa integração entre o pensar individual e o fazer coletivo vai além de só tornar o professor mais competente ou autônomo. Ela tem o potencial de construir uma cultura escolar inteira que seja mais democrática, mais questionadora, mais inclusiva. O professor se afasta daquele papel de só executar o currículo e se assume como um pesquisador da própria prática, em diálogo constante consigo mesmo, com os colegas e com os alunos. Excelente fechamento. E para quem nos acompanha, fica aqui uma provocação final para a gente pensar. Se essa dinâmica de colaboração e reflexão compartilhada é tão vital para o crescimento dos educadores, como é que a gente pode repensar as estruturas da escola, o uso do tempo, a organização dos espaços, as prioridades da gestão, para que esses momentos deixem de ser vistos como um luxo ou um a mais e se tornem, de fato, parte do núcleo essencial do dia a dia profissional de todo mundo na educação?